Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje reunidos para a aula que encerra o nosso curso de iniciação para outorga à distância. Essa é a primeira turma, né? Eu fiquei muito feliz, fui muito bem acolhida por todos, muito obrigada pelo carinho, por todas as mensagens que vocês enviaram com as considerações sobre as aulas. Esse retorno é muito importante, o reverendo Hiroki realmente pediu esse retorno, porque é a única forma que nós temos para conhecer vocês, né? Algumas pessoas nunca estiveram aqui na sede e é a maneira que ele encontrou para conhecer os membros que estarão ligados a nós, aqui ao Templo Luz do Oriente. Então, sem realizar essas etapas de enviar as considerações sobre as aulas, sobre o curso ou sobre o ensinamento, ele disse que não está preenchendo os quesitos para ser outorgado. Mas a maioria realmente participou bastante, enviou as considerações e enviaram também perguntas agora. Eu vou ler as perguntas e no final vou falar um pouco sobre a consagração de domingo. Primeira pergunta: existe idade mínima para receber o Ohikari? Qual seria ela? Sim, existe, já determinado desde a época de Meixo Sama, que o Ohikari deve ser outorgado após os 12 anos. Essa idade, ela, acredito, né, que ela foi determinada porque nessa idade a criança já sabe ler, ela tem condições de estudar os ensinamentos, de compreender um pouco, né? É claro que a compreensão de uma criança é bem diferente da de um adulto, mas já é algo que ela possa entender o que é o Jorei, o que é a luz divina, o que é toda a doutrina de Meixo Sama. A partir do momento em que ela tira as fraldas, a criança pode receber uma medalha que chama Shoko. É exclusiva para crianças e ela tem a função de proteção. A segunda questão é a respeito da agricultura orgânica. A pessoa fez um curso de horta pedagógica com a agricultura orgânica, em que não é utilizado nenhum adubo à base de fezes, de estercos, somente um composto resultante da decomposição de folhas, galhos, cascas de legumes e de frutas e também um pó de osso de animais. Isso é menos prejudicial do que os alimentos com agrotóxicos? Olha, é assim, é muito melhor, né? Porque até mesmo nos ensinamentos o Meixo Sama fala sobre usar folhas, galhos secos, misturar ao solo para trazer ar, oxigenação, deixar o solo mais fofinho para o desenvolvimento das raízes, né? Então isso daí não tem problema algum. O único ponto aqui a se ressaltar é o pó de osso de animal. Existe um tipo de agricultura que usa biodinâmica, agricultura biodinâmica. Eles usam essa espécie de ossos, né, enterram ossos e tal. E já numa das aulas o reverendo falou que isso não é adequado ao consumo humano, né? Ele também traz uma contaminação e ele fala, por exemplo, até ele usou o exemplo do problema da vaca louca, que é decorrente de usar osso na alimentação da vaca. É claro que ali era mais por causa de um certo canibalismo. A vaca, ela é um ser vegetariano e a alimentação carnívora não é adequada. Mas ele também cita a própria contaminação daquele resíduo, né, que é tratado com muito veneno, que traz as toxinas que se depositam na carne da vaca. Então, não é adequado, não é o melhor. Aqui, ela fala, né, a gente que vive na cidade grande, não tem muito espaço para cultivar uma horta, como fazer, né? É muito difícil. Sim, é difícil. Aqui no templo a sugestão que nós damos é evitar a lista de alimentos que sempre aparecem nos campeões de contaminação por agrotóxico. Esses alimentos anualmente eles são publicados, né? Essa lista anualmente é publicada dos alimentos mais contaminados. Então, se você já cortar os campeões de agrotóxicos, já é uma grande ajuda. No dia a dia, a alimentação ela vai ficar bem restrita, mas se você reduzir esse leque, né? Eu quero comer torta de morango hoje. Morango é campeão sempre de agrotóxicos. Então, eu tenho lá um limão cravo, um limão mais caipira, que não utiliza nenhum veneno, fazer torta de limão.
Você restringir, as pessoas às vezes ficam muito tristes de ter que restringir, mas você se acostuma, porque vai melhorando o seu paladar e um alimento mais simples às vezes, que não tem contaminação, ele vai ter muito mais sabor do que uma alimentação tão elaborada, tão diversificada. Você vai sentir grande benefício com isso. É restritivo? É, mas a gente, por exemplo, vai na casa de um amigo no fim de semana, não precisa ficar tão preocupada. Vai lá, agradece de coração, né, o alimento que estão servindo, a amizade, a companhia, mas no seu dia a dia é que é importante ter essa prática. Outra pergunta sobre a corrente do Hikari. Ela deve ser de algum material específico? Precisa ser, por exemplo, de prata? Não. Na época de Meixo Sama, o Hikari, ele era um papel que Meixo Sama escrevia, ele era dobrado várias vezes, ele era acondicionado num envelope de seda e ele era outorgado também com fio de seda, né? Nossa época já tem uma adaptação, a gente já está recebendo uma medalha bem menor, de aço inox. O ideal é uma corrente forte, que ela não estoure tão facilmente, né? Normalmente a gente usa mais a de aço inox mesmo, que ela é bem resistente. O importante é ela ser nova, não pode ser reutilizada para o Hikari. E também outra condição bem importante é a altura dela. O Hikari deve estar aqui no plexo solar. Então, esses dois pontos que devem ser observados. Do resto, inclusive, muitas pessoas continuam usando com fio de algodão. Eles trocam constantemente, porque o fio de algodão suja com o suor, e preferem usar assim. Outras, é muito comum as mulheres usarem fios de nylon, né? Eu não confio muito nesse material, mas quando prende assim por dentro do sutiã, ele fica um pouquinho mais seguro. Então aí a cada um pode escolher, contanto que seja um material que não traga riscos do Hikari cair e que seja novo. Gostaria de alguma explicação sobre jorei à distância. Bem, o jorei à distância, ele deve ser sempre utilizado com a função de ajudar o próximo. Quando nós recebemos o Hikari, essa é o nosso empenho, né? O nosso compromisso. Dedicar na salvação do próximo e ajudar o próximo. Então, por exemplo, Meixo Sama tem algumas citações, né? Ele fala sobre o caso de uma pessoa que afugentou ladrões com jorei à distância. Da janela da casa dela, ela ministrou a jorei e afugentou os ladrões. Outro exemplo é uma pessoa que afastou as chamas de um incêndio que estavam vindo em direção à casa dela e ela ministrando jorei, o vento mudou de direção e as chamas distanciaram e acabaram, apagaram. Outro, por exemplo, sobre a beira de presenciar a iminência de um acidente, ministrar jorei e realmente aquilo dá um grande milagre, operar um grande milagre. Então, são casos em que o jorei é ministrado à distância para ajudar, é um impulso, você levanta a mão. Eu já fiz várias vezes, já presenciei brigas em trânsito, levanto a mão, brigas à distância, levanta a mão, à beira de um acidente, levanta a mão. Uma vez o motoqueiro caiu, você levanta a mão e ministra jorei. Você não tenha medo de levantar a mão e ministrar jorei sempre que for para salvar o próximo, sempre que for para ajudar o próximo. O que não pode acontecer é jorei à distância virar uma prática comum, né? Eu não vou levantar, não vou lá na igreja, não vou ministrar jorei, vou ministrar jorei à distância porque é mais fácil, né? Isso já não pode acontecer. Nós estamos acompanhando um grupo, né, de membros aqui do templo que estão praticando jorei por WhatsApp. Eles fazem um tipo de videoconferência e estão ministrando assim. Essa é uma prática que a gente nunca vai encontrar nos ensinamentos em referência a ela, né? Ela é uma inovação, o reverendo Hiroki sempre fala, é uma adaptação à modernidade, aos novos tempos, e essa prática visa beneficiar o outro, quem mora em outra cidade, quem não consegue chegar lá para receber jorei numa situação de purificação. Mas não deve virar a regra, não deve ser o padrão. O padrão é realmente ministrar presencialmente. Existem também relatos de ministrar jorei na foto, né? Mas a melhor opção mesmo, quando nós conhecemos essa opção, é quando alguém está com purificação, quando alguém está com um problema, é fazer oração no altar. É mais eficaz até do que ministrar jorei. O jorei, ele é mais indicado quando a pessoa assim, está com
uma purificação de eliminar toxinas, está sentindo muito mal-estar por condição de endurecimento nos ombros, dores, esses casos. Mas se a pessoa está mal espiritualmente, ela tá lá, puxa, uma pessoa que eu gosto tanto me ligou, brigou com algum familiar, tá com problema no serviço, não adianta ministrar ajuda à distância. Vou no altar, é mais eficaz ir ao altar, preencher um pedido com o nome completo da pessoa, encaminhar para a Meixo Sama, pedindo que Deus conceda a luz a essa pessoa, para ela, o que ela tiver que ultrapassar, o que ela tiver que suportar, que ela receba um reforço de luz, sabedoria, proteção, né? Isso é o mais indicado. Aí ele pergunta, por exemplo, sobre precisar de uma autorização para ministrar a jorei. No caso de alguém adoecer, sem ela precisar pedir, né? Se você pode ministrar a jorei mesmo assim. Bom, aqui ele até usou um exemplo, por exemplo, se a minha mãe adoecer, né? É assim, olha, você mora na mesma casa com a pessoa, você tem tanta intimidade, vocês são parentes próximos, amigos próximos e tá lá, né? Se a pessoa não se opõe ao jorei, ela nunca manifestou oposição ao jorei, e ela foi deitar com muita dor de cabeça e tá se sentindo mal, pode, vai lá, ministra o jorei, né? Não há restrição, não há objeção à luz divina, né? Você sabe que a pessoa não se opõe. Se a pessoa se opõe, e a gente já vivenciou aqui no templo, membros cujos parentes eram contrários ao jorei, o reverendo sempre orientou, tem que respeitar a individualidade da pessoa, a religiosidade dela. Você não gostaria que desrespeitassem a sua, então respeite para ser respeitado. Então, se a pessoa se opõe, é melhor não. Da mesma maneira, envia um pedido, né? Deus, que essa pessoa está sofrendo tanto que ela possa receber a luz. Você sabe que, até referente sobre isso, essa membro, a irmã, fazia muita oposição à messiânica, chegou a queimar ensinamento, a ofender. Quando ela faleceu, a irmã que era membro teve muitas dúvidas sobre fazer ou não oração no Soreishi em homenagem à alma, né? E foi perguntar para o reverendo. O reverendo disse, no mundo espiritual tudo é luz, não tem essa fronteira, essa divisão, tudo é luz. Ela vai ver a luz e ela vai receber a luz, não tenha medo. Então, no mundo espiritual, a regra é um pouquinho diferente, né? Mas no mundo físico, a integridade psicológica e religiosa da pessoa é muito importante ser respeitada. Mas, respondendo, se ela está lá doente e ela não te pediu jorei e ela nunca manifestou nenhuma oposição, pode ministrar sem medo quantas vezes quiser, tá bom? Outra pergunta é, quando chegamos ao templo para fazer as reverências iniciais, quais palavras ou pensamentos sugeridos ou praticados por Meixo Sama antes, durante e depois de fazermos as 3 reverências e palmas? Olha, no ensinamento de Meixo Sama não tem nada referente a isso. A orientação que eu vou te dar é o que eu aprendi com o reverendo Nakahashi, que nesse momento o pensamento deve estar vazio. Não deve ser, a reverência não deve ser feita com a mente, e sim com o sonen, com o coração. O seu coração deve estar reverenciando a Deus, em agradecimento por estar naquele local sagrado. Então, a mente deve estar vazia. E o espírito inteiro, como um todo, a alma, deve estar curvada, né? Diante de Deus, naquele momento sagrado, diante de um altar sagrado. Então, não tem nada a pensar nesse momento. Nem mesmo falar. Você termina as reverências, em seguida você inicia as suas orações. Outra pergunta. Podemos rezar Amatsu Norito e Zengen Sandi no trânsito, no escritório, nas casas de amigos e parentes, em estabelecimentos comerciais, em hospitais? Quais seriam os cuidados para seguirmos, respeitando as diretrizes e normas da entidade? Olha, pode ministrar sem medo em qualquer local, desde que não haja uma oposição. Você vai num lugar e as pessoas não querem que você reze, são totalmente contrárias à oração, você não vai ficar rezando lá. Mas você está no trânsito, parado no trânsito, começa a vir aquela irritação, faça oração e pode rezar em voz alta, inclusive.
no escritório, nas casas dos amigos, se eles pediram, puxa, minha casa não tá legal, vamos nos reunir em oração, olha que bênção, né? Você podendo trabalhar dessa forma. Pode fazer oração. Em estabelecimentos comerciais, nossa, direto, eu vou no mercado, às vezes fica um peso, pega, aparece, prende a nuca e você começa, o reverendo ensinava, né? Para não fazer a oração inteira, falar só Kanagarata Matiha Emase, Kanagarata Matiha Emase, né? E entrega para Deus, pedindo a Ele proteção para você poder não passar mal, né? Nos hospitais, vai dar assistência em alguém, vai visitar um parente, quer fazer oração, tem permissão para fazer, pode fazer, não tem problema algum, né? É isso que ele colocou, é o mais importante, respeitando as diretrizes e as normas de onde você estiver. O reverendo Hiroki usou, o reverendo Nakahashi também chegou a falar isso em aula, se você está, às vezes, na empresa e criou-se uma confusão, um ambiente pesado, tenso, e você não tem aonde rezar, até mesmo no banheiro, vai lá, se fecha no banheiro e faz oração. Tem um caso de um membro que o reverendo contou, que ele teve o dedo esmagado numa prensa e não chegou a cortar. Ele falou que afundou. E ele correu para o banheiro, ele não queria ser levado para o hospital, ele não queria, e ele foi para o banheiro, sentou lá chorando, ministrou, chorei um tempão e voltou o dedo. Então não tem esse tipo de restrição. A gente tem a lógica divina a nosso favor. Deus não vai falar, você foi pro banheiro, é desrespeitoso. Deus vai falar, puxa, você se machucou e recorreu à luz divina, né? Então é isso que a gente tem que usar, sempre o bom senso. Posso ministrar jorei para mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Não. O jorei coletivo exige o oricari diferente, né? É o cômio, e ele exige também um maior preparo. É algo que vem com o tempo, né? E de acordo com a amplitude, com a ampliação da nossa missão, também vem a ampliação dessa capacidade, a ampliação também da nossa permissão, tá bom? Posso orar enquanto ministro jorei? Não, não pode. Isso está no arte do jorei, é uma recomendação de Meishu Sama que não se faz oração. É subentendido que quando você ministra jorei rezando, você quer potencializar o jorei, né? Você quer, parece que botar mais força. Isso é apego. E isso, ao invés de ajudar, prejudica a potência do jorei. Ele diminui a força do jorei. Jorei deve ser ministrado, assim como vocês leram na apostila, né, de formação de Mame Hitô, com a mão levemente curvada, a mente o mais vazia possível. Quanto a isso, o reverendo falava, é tão difícil esvaziar a mente, né? Então, se você também fica nervoso para esvaziar a mente, isso também prejudica o jorei. Mas existem alguns exercícios leves, que não devem ser uma coisa forçada, uma coisa tensa, né? O reverendo ensinava, por exemplo, para você escolher aqui, ó, da parte de trás da sua mão, um pontinho e tentar se concentrar nele, olhando, não concentrar com força. Fica prestando atenção nele para a mente não distrair tão longe, né? Ou então, não fechar completamente os olhos, porque isso também favorece a gente, o pensamento devagar mais longe, ficar com ele meio entreaberto. O importante é não forçar, nem para, por exemplo, a pessoa tá passando mal, tá com alguma profissão e você pensar, melhora a pessoa, quero que você melhore. Não, isso não é o modo como o Meishu Sama ensinou. Ele fala para não forçar o braço, em primeiro lugar, para a luz fluir, né, bem. Então você não pode forçar muito o braço relaxado, mão levemente encurvada para a luz irradiar com tranquilidade e a mente o mais tranquila possível, sem o nosso desejo pessoal interferir no processo de canalização da luz divina. A oração, ela pode ser feita antes ou após a canalização do jorei, e no caso da pessoa estar purificando muito seriamente, vocês dois irem no altar pedindo a Deus, né, que a pessoa receba forças para suportar a purificação. Nunca rezar para parar a purificação. Purificação
gravem bem forte na mente de vocês. Purificação é salvação. Toda purificação é salvação. Quando a gente reza para passar a purificação, a gente ainda está no outro pensamento, contrário à doutrina de Mersama. A gente ainda está no pensamento materialista. Rezar para ter forças para suportar a purificação, ter compreensão do significado daquela purificação, né? Ter alegria e agradecimento por mais difícil que seja a purificação. Nunca rezar para parar a purificação. Se vocês forem no livro de orações, o mesmo que da onde foi retirada aquela oração que o reverendo Hiroki está fazendo no culto das 18 horas, vocês verão que em nenhum momento pede a Deus para parar a purificação. E sim, dá-me forças, coragem e paciência para ultrapassar essa fase na qual estou passando. Tá bom? Pergunta. Posso ministrar jorei para fotos, online, à distância, para objetos, alimentos, plantas, pertences, como veículos, apetrechos de uso pessoal? Bom, à distância a gente já respondeu, em fotos da mesma maneira, né? Em objetos, em alimentos, pode. Nas plantas, maravilhoso. Aqui em Ribeirão, eu estou na Torre de Miroco, eu tenho que ministrar. Às vezes a gente traz uma planta do mercado de flores e a gente planta, ela começa a degringolar, aparece um monte de pragas e aquilo lá é resultado de todos os adubos e aditivos que ela recebeu lá no viveiro, né? Ela recebeu muito adubo e agrotóxico. Então ela vai purificar e eu vou ajudar ministrando o jorei nela. Nos animais da mesma maneira, né? Nos alimentos, o reverendo indicava assim para ministrar, por exemplo, isso não elimina o efeito maléfico do agrotóxico, mas ele pelo menos preenche um pouco, né, de luz e auxilia, né, a queimar a parte negativa, espiritualmente falando, daquele alimento. Pode ministrar sim. Quando você vai servir, o reverendo brincava, existe uma trapaça de um grande chefe. Você vai servir comida para os seus convidados, depois que terminou a receita, ministra 2 minutinhos de jorei para além do sabor do alimento, também ir impregnado com a luz divina. Então, sempre o ato é visando o bem-estar do outro e nunca o interesse pessoal, nunca em facilitar, assim, tirar proveito. O proveito da canalização sempre deve ser a felicidade do próximo. Em apetrechos também, você pode ministrar em apetrechos, se você sentir essa necessidade, né? Às vezes não tá com uma boa vibração e vai lá, ministra 2 minutinhos de jorei e pronto. Mas olha, vou dar uma dica. Quer melhorar um ambiente, algum ambiente da casa tá pesado? Faz uma boa faxina. Põe os objetos em ordem, a ordem, né? Mersama tem ensinamento, no Evangelho 2 tem um capítulo inteiro sobre ordem. Põe tudo em ordem, acende o incenso e faz oração. Olha, faxina mesmo. Faxina que limpa de tudo quanto que é jeito. Não adianta se o lugar tá sujo e bagunçado você ministrar jorei. Não vai adiantar nada, tá bom? Posso ministrar jorei sem o Ohikari, caso esqueça de colocá-lo? Aqui é assim, 2 perguntas, né? Na verdade, 2 questões a serem consideradas. Ministrar jorei sem o Ohikari. A gente falou no curso, quando você é outorgado, na verdade você não está só recebendo uma medalha. Aquilo lá é a dimensão física. Você está recebendo um facho de luz, uma bola de luz que vai se associar ao seu corpo espiritual e ela pertence a você de qualquer maneira. Quando eu tiro o meu Ohikari para tomar banho, a bola de luz está comigo, ela não está lá no altar. Ali está a medalha apenas, né? Da mesma maneira, se eu estiver sem o Ohikari numa situação rápida, eu posso ministrar jorei, mas não conscientemente. Se eu conscientemente hoje eu não vou de Ohikari, mas se tiver alguém lá eu ministro jorei, isso não pode. Isso está fora da lógica. Você tomou banho, estava muito atrasado, se vestiu, saiu correndo, esqueceu o Ohikari, chegou lá, alguém passou mal, levanta a mão pedindo a Deus para atuar nesse momento, mas não é o ideal, tá? Vamos colocar assim, é uma possibilidade, mas não é ideal. A gente sabe
o que é o certo? É com o Ohikari. E esquecer de colocá-lo, tem essas situações que a gente esquece, mas sempre é bom refletir. Quando eu esqueço o meu Ohikari, espiritualmente, assim, ó, sabe? Sabe uma engrenagem que ela se encaixa perfeitamente? Alguma dos dentinhos dessa engrenagem não está bem encaixadinha. Então é bom refletir bastante sobre isso, tá bom? Porque quando a gente está bem mesmo, o Ohikari ela é a primeira lembrança que a gente tem. Como é feita a consagração de um Ohikari? Bom, isso tem uma aula do Reverendo Nakahashi muito boa que nos ensina. O Ohikari, por si só, a letra de Meshu-sama, ela já emana luz. Mas é como se você tivesse que ativar, né, aquela corrente. É colocado no altar de Meshu-sama, diante da foto de Meshu-sama, pedindo naquele momento a permissão a Meshu-sama daquele Ohikari ser um instrumento de alguém para salvar a humanidade. Então por isso existe a cerimônia de consagração de Ohikari. Mesmo os Ohikaris que Meshu-sama escrevia e que ele consagrava, né, com o Sonin, quando eram levados para as difusões, também tinha essa cerimônia. A reconsagração, como eu disse, ela é feita quando o Ohikari cai no chão e nunca é uma motivação apenas material. Existe sim uma desordem espiritual que provocou aquela queda, tá bom? Eles são fabricados aqui no Brasil, os Ohikaris do Templo dos Orientes, sim, são fabricados aqui no Brasil. Existe uma forma de pedir um Ohikari do Japão? E aí já não do Templo Luz do Oriente, eu não sei outras vertentes como funcionam, se o Ohikari delas é fabricado no Japão ou se é aqui no Brasil, aí teria que ver em outros locais. No Templo Luz do Oriente, o Ohikari, até mesmo os que vão para o Japão, de membros lá, saem daqui da sede em Perdizes. E sobre a imagem de Kanon igual a do altar em forma de pergaminho, é permitido? Existe uma aula do reverendo, publicada no Seguindo Meshu-sama volume 2, A Lei do Soul, e ele fala bastante sobre essa questão das imagens de altar, né? Elas devem ser soul com a condição espiritual de quem vai recebê-la, né? Então, é importante iniciar da doutrina, igual no caso de receber um cômio, com a ampliação da sua missão, a ampliação da sua capacitação espiritual, também haver essa ampliação, né? Não é a imagem que traz a espiritualidade para casa, é a casa, a espiritualidade da casa, do lar, daquela família, que traz as condições favoráveis a ser entronizada a imagem, tá bom? O espírito precede a matéria mesmo, mas parece que está invertido, não tá. Se a gente não está soul, você pode pendurar, mas vai ser só material, porque Deus não se manifesta, o reverendo fala isso direto, não se manifesta em desordem, se não está no nível adequado, no soul, não, é apenas matéria, tá bom? Então, nós agora encerramos, né? Muito obrigada a todos que enviaram as perguntas. Eu realmente sinto bastante agradecimento, né? E eu gostaria de indicar a vocês a continuidade dos estudos, é muito importante isso. Existe no nosso canal no YouTube o curso de iniciação à espiritualidade com o Reverendo Nakahashi, são 17 aulas. Esse curso é para a pessoa que já recebeu o Ohikari e quer avançar na sua espiritualidade, né? É um curso maravilhoso, ele vai assim esclarecer muitos pontos, ele fala sobre os principais pontos da doutrina de Meshu-sama. Lembrem-se, se tu me irritou, não é você ser membro de um clube, né? Por isso que a gente se empenha nesses cursos, na divulgação, né? A doutrina de Meshu-sama não é uma simples religião, ela é uma filosofia de vida. Ela é um modo novo, muito diferente de você entender toda a vivência humana, né? Tanto a nível global quanto individual. Então, para a gente assim, ter essa amplitude,
é necessário estudo contínuo, né? A leitura contínua dos ensinamentos, participação nas aulas, assistir às aulas. O reverendo Nakahashi, o reverendo Hiroki, o trabalho deles é digerir certos pontos que às vezes a gente não consegue entender plenamente, ou a gente não, até não capta, né? Numa leitura passa e não, parece que nem percebeu aquele ponto, aí ele é abordado na aula e a gente, nossa, que coisa importante. Então, vocês continuarem os seus estudos é fundamental para a manutenção da espiritualidade, a manutenção da força espiritual que vocês vão manifestar na canalização do joelho, tá bom? No domingo, então, nós teremos o culto mensal de ação de graças do mês de junho, dia 7 de junho, às 10 horas. Após o culto tradicional, haverá a cerimônia de consagração dos orricares para a outorga à distância. Nesse momento, o reverendo Hiroki vai levar os orricares até o altar, né? E vai, junto com vocês, fazer a oração a Matsunorito e o salmo para a outorga. Nesse momento, todos juntos, nós iremos rezar a Deus para esses orricares serem instrumentos poderosos de canalização da luz divina e que cada um de vocês seja muito feliz nessa nova missão. É importante vocês todos nesse momento estarem ligados de coração, de alma, né? Nesse momento sagrado. Receber o orricari não pode nunca ser levado de modo menor do que ele é. É a mudança da nossa vida. Se nós vamos nesse momento ter a elevação de 20 graus nas camadas do reino espiritual, a gente tem que se portar à altura para merecer tamanha deferência de Deus. Tá bom? O orricari será enviado na segunda-feira, né? Sempre por Sedex, e nós enviaremos em seguida, no mesmo dia, as postagens para vocês acompanharem. Ok? Muito obrigada a todos. Mesmo que a gente encerrou o curso, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem escrever à vontade, podem mandar suas mensagens e eu espero, apesar da distância, que um dia a gente possa se encontrar pessoalmente. Muito obrigada.